Oi? Eu não lembro de você ter chegado nas letras, não. Eu também não, professor. Só lembro de você ter Eu chegado na também não. adjunta nominal. Você não copiou tudo, não? Bom dia, né? Bom dia para todos que Bom chegaram aqui. Eu dia. não dei meu bom dia. Camille, Caio, né? Outros alunos que foram entrando, eu não dei meu bom dia. Sim, Vocês professora. copiaram até que letra? Eu só copiei até a adjunta de nominal, que tem entre parênteses, em locução adjetiva. Letra não chegou a copiar, não. Tá, então vou botar o restante aqui, que é pequenininho. É um resumo da matéria, para a gente fazer o exercício, tá? E eu fiquei explicando e não consegui, né? Então vamos lá, pega meu caderninho, quem for chegando eu vou adicionando aqui. Mas mantém sempre a comunicação comigo para poder eu saber se você. Ah, deixa eu compartilhar, não compartilhei ainda não. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar que eu não compartilhei. Compartilhar minha tela. Não, eu só quero compartilhar minha tela. Deixa eu parar um pouquinho. Deixa eu compartilhar. Professora, Oi. você vai colocar desde o começo? Ou Você vai não tem, botar. não? Você não tem desde o começo, não? Não, eu tenho, só que tem gente que faltou na outra aula, mas você vai botar desde o começo para as outras pessoas ou vai botar só da parte que você botou na outra aula? Eu não tenho, não. Eu não tenho, não. Você não tem a matéria, não? Não, eu Então, não lembro de ser copiado, não. peraí, deixa eu colocar. Vamos ver onde vocês pararam. Porque alguma coisa eu coloquei gravada lá. Vamos lá. Deixa eu ver onde nós paramos aqui. O início, o título está aqui. Eu tenho que ficar observando sobre o meu Meet aqui, porque muitas vezes eles colocam o Meet e parou de apresentar. Vamos lá, eu coloquei complemento nominal, adjunto de nominal e objeto indireto. Esse foi o nosso título. Ok? Quem não colocou, coloca rapidinho. Complemento nominal, adjunto de nominal e objeto indireto. Dá tempo rapidinho de colocar. Estava numa explicação na aula passada tão boa, perdi minha aula. Aí eu não termino a minha gravação da minha aula toda. Quando o aluno for pegar a aula para ver, ele não consegue terminar. E faltava uns 10 minutinhos. No meu aqui faltava 7. Mas foi como o Davi falou: ele caiu, depois de 10 minutos não conseguiu voltar. E eu também estava difícil. Estava dando que eu estava sem internet. E a minha caixinha aqui, eu fico perto da caixinha, estava piscando. Bom, aí depois eu coloquei o complemento nominal e a adjunta de nominal. Quem não copiou, copia rapidinho. Voltando, né, para reforçar a aula passada. Aí eu coloquei para vocês que o complemento nominal é o termo da oração que completa, por meio de uma preposição, o sentido de uma palavra, substantivo, adjetivo ou advérbio, de significação transitiva. Para quem não copiou, vai rapidinho. Expliquei na aula passada o que é uma significação transitiva, além de ser a transitividade que a gente já aprendeu dos verbos, para dizer se é um objeto direto, um objeto indireto, ou se é um verbo intransitivo, aquele que não pede complemento. Nós também temos as palavras transitivas, que a gente pode fazer uma pergunta também, tá? Aí façam a seta, tudo bonitinho. Ainda pedi até que vocês colocassem a perguntinha aí, né? Antes do adjetivo. Esperamos, ansiosos. Por quê? Ou por quem? Também dá, né? O complemento nominal, ele completa o sentido de um adjetivo
também de um substantivo e de um advérbio. Também coloquei exemplo do advérbio também, mais adiante, mas nós vamos trabalhar mais com substantivo e adjetivo, porque temos que entrar ainda no assunto para fazer uma revisão de advérbios, que já foi dado também no ano passado. E coloquei 2 exemplos. Isso significa, é a significação transitiva, quando você pega o adjetivo ou o substantivo e consegue fazer uma pergunta e transformar também o adjetivo em verbo, né? Ou o substantivo em verbo. Porque nós temos, esperamos ansiosos por sua volta. Ansiosos, verbo ansiar. A confiança nos funcionários foi decisiva para a empresa. Confiança está fazendo função de substantivo. Olha o meu determinante a, e eu tenho o verbo confiar. Então, se eu posso transformar em verbo, eu tenho um complemento nominal, o termo que completa o sentido da palavra. Então, esperamos ansiosos por sua volta, esperamos ansiosos pela construção do imóvel, esperamos ansiosos por todos vocês. Eu posso colocar outro termo no lugar do meu complemento nominal por sua volta. Isso já foi dado também na aula passada. Quem foi entrando direto, eu estou fazendo uma revisão do início da matéria da aula passada, que no finalzinho eu saí da aula, não porque eu quis, mas sim porque eu fiquei sem internet. E nós temos esse probleminha, né? Se a internet não funciona, é um problema sério. Aí coloca um segundo exemplo também. A confiança nos funcionários foi decisiva para a empresa. Como confiança funciona como substantivo, eu posso colocar um verbo de confiar. Então, nos funcionários, eu vou chamar de complemento nominal. A confiança nos funcionários, a confiança no diretor, a confiança nos alunos, a confiança nas crianças. Posso trocar meu termo também. Aí vocês grifem a palavrinha assim, ansiosos, puxa uma setinha, coloca adjetivo e por sua volta complemento nominal. E na de baixo vocês grifem também, ou circulem a palavra confiança. Tá? Para que a gente possa saber as palavrinhas que podem ser transformadas em verbo. Bota a setinha escrito adjetivo, complemento nominal. O outro coloca na confiança, bota uma setinha e puxa o substantivo, que eu coloquei em cima. Eu não tinha muito espaço nessa telinha aí. Quando terminarem, me avisem, por favor. Para que eu possa passar a segunda. Vamos ver. Quando eu puder mudar a tela, vocês me avisam.
Já posso trocar? Posso, Nicolas? Eu já fiz isso daí, professora, no outro dia. Já copiou? Já? Quem não copiou, fala assim, professora, volta um pouquinho, tá? Vamos lá. Coloquei agora, para quem não copiou rapidinho, moro perto de um grande parque, eu posso morar perto também de uma escola, de um castelo, de um jardim. Então, perto é um adjunto adverbial. Moro perto. Aí você diz assim, da onde? Né? Então, de um grande parque, eu vou chamar de complemento nominal. Eu posso trocar por outro termo. Sendo que eu vou trabalhar mais com adjetivo e substantivo, até a gente trabalhar a revisão do adjunto adverbial. Para que a gente não faça a confusão com adjunto adnominal, nem com objeto indireto. Depois eu vou dizer por quê. Professora, Oi. Iago tá pedindo para você voltar só para ele terminar de copiar o segundo exemplo. Tá. Deixa eu ver se a água faltou a aula passada, porque eu tenho tudo anotadinho aqui. Iago não faltou a aula passada. Ah, assistiu redação. Iago estava presente na aula de redação. E a última aula que foi a parte de português. Deixa ele terminar, que ele vai me dar um ok, aí eu passo de novo. Gente, eu estava falando sobre o simulado, está muito fácil. São 10 questões para vocês fazerem com calma. Eu dei mais uma semaninha para vocês me entregarem o extra classe. Quem já leu o livro e respondeu as 20 questões, pode entregar junto com o simulado, que eu peço até a Beth para separar para mim. Mas... Professora, tá fácil? Eu tô uma semana pelo fazer simulado de português. Você já pegou? Não, já peguei, só que eu tô fazendo, né? Porém, eu estou uma semana fazendo. Você está uma semana fazendo? Você achou difícil? Eu achei. Não tá difícil. Eu também achei, professora. Não, o que é isso? Eu tô umas 3 horas por dia fazendo. Não tá difícil. Para, pensa, se tranca no teu quarto, vamos refletir, fica sozinha, isolada, leia com calma os textos, a matéria, figuras de linguagem nós trabalhamos, e toda a matéria do simulado foi trabalhada com vocês. Não tá... Uma semana, em uma questão. Então, você tá achando difícil? Eu peguei o simulado e fiz rapidinho. Eu falei, gente, toda a matéria dada, foi bom porque toda a matéria dada a vocês está no simulado. 10 questõezinhas só. Muito fácil. Professor, Iago falou que pode passar, próximo. Professor, é porque a gente tá falando, tipo, uma semana porque é de todas as matérias, entendeu? Não é uma semana só na sua matéria, entendeu? Mas é difícil essa matéria também. Vocês vão ter que entregar sexta-feira, né? Aham. Para vocês verem como é que vocês vão ter que... Não pode deixar de assistir a aula, mesmo que seja online, não pode deixar de pegar a explicação da matéria, assistir a aula depois se tiverem dúvidas. Vocês têm que estudar também pelo livrinho de vocês, pelo caderno. Eu estou botando um resumo da matéria que não se encontra até no livro de vocês, mas é a matéria do 8º que a gente tem que aprender. Não deixo de fora, tá? Mesmo que a matéria seja do 8º, não está aqui no nosso livrinho da FTD, ou se está lá, como eu fiz na figura. Lá no primeiro capítulo, me deram só 4 figuras. O que eu fiz? Eu passei pelas 4 figuras, falei a pensá-la antes da gente sair, e depois eu coloquei toda a matéria para vocês. Ainda falta as figuras de sintaxe, que é silepse,
de gênero, de número, né, que eu ainda vou trabalhar com vocês também. Eu não deixo uma matéria do 8º de fora, porque quando chega no 9º, e o professor vai dar aquela pincelada naquela matéria, você já tem obrigação de saber, mas a professora não deu. Não, de espécie alguma. Toda a matéria do 8º, se é dada em uma escola, é dada em todas. Tá? Eu trabalho assim. Então, quando eu não tenho no meu livro, igual na outra escola eu também não tenho no livro, eu boto no caderno. De vocês não tem no livro, eu coloco no caderno. Eu faço isso, não deixo a matéria de fora, que se é do 8º, eles vai ver a matéria do 8º. Para vocês não terem dificuldades ano que vem. E vocês já chegam sabendo a matéria, quando o professor dá aquela passada assim na matéria, você já tem a obrigação de saber. Não, a professora ano passado deu sim, está no meu caderno. Eu não jogava na época de vocês, eu não jogava meu material didático fora. Né? Eu terminava meu ensino fundamental, depois eu guardava só do ensino médio, mas quantas vezes eu queria uma matéria, eu ia lá no ensino fundamental, pegava meu material didático para reforçar meu ensino médio. Porque o ensino médio é toda revisão, mas o professor não vai dar detalhadamente como você está dando agora. Por quê? Porque diminui a carga horária de português, entra outras matérias, entra filosofia, sociologia, entra literatura. Então, não são 5 tempos de português, são 2, né? Porque o restante é dividido para as demais matérias. Então, como encurta o tempo, a matéria tem que ser encurtada também, ela tem que ser acelerada, senão não dá para cumprir o plano de curso do ensino médio. Por isso, eu não deixo matéria de fora. Mas o simulado eu analisei, está muito fácil. Está muito fácil. Se vocês fizerem com calma, com tranquilidade, principalmente as interpretações de texto, a parte de gramática, vocês não vão errar nada. Vão acertar, bem dizer, o simulado, vão gabaritar, vão acertar tudo. Prestem atenção. Olha sempre para aquele lado, né, das palavras subentendidas, como eu falo para vocês. Nem tudo que você olha está ali. Está aqui. Mas não estava aqui presente. Mas eu sei que está presente, mas eu não estou vendo. Sempre tenham essa visão quando forem ler, quando forem prestar atenção no que estão fazendo, tá? Agora eu tenho aqui o meu adjunto de nominal. Eu só vou trabalhar com adjunto de nominal, é só a minha locução adjetiva. Só a locução adjetiva. Eu já falei para vocês que o adjunto de nominal são 5 itens: artigo, pronome, numeral, adjetivo e locução adjetiva. Por que a senhora só vai pegar o adjunto, a locução adjetiva? Porque ela precisa de uma preposição. Então, o complemento nominal me traz uma preposição, a locução adjetiva me traz uma preposição, e meu objeto indireto me traz uma preposição. Aí a locução adverbial também me traz uma preposição, mas eu não botei a locução adverbial por enquanto, senão fica muita coisa para a cabecinha de vocês. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei o complemento nominal, o adjunto de nominal, e coloquei o objeto indireto também, que nós vamos trabalhar os 3. Então, o que é um adjunto de nominal? Eu só quero as locuções adjetivas. Ele se refere a um substantivo de significação não transitiva. O que significa não transitiva? Eu não posso transformar em verbo o substantivo a que ele se refere. E ele acompanha o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto, pode acompanhar também o núcleo do predicativo, o núcleo do objeto indireto e o núcleo de um adjunto adverbial, tá? Eu não posso transformar aquele termo dito anteriormente, eu não posso transformar. Então, quando eu digo assim, não transitiva, eu não tenho nem pergunta para ele, porque no anterior, no complemento nominal, eu poderia dizer assim, a confiança que eu botei nos funcionários, eu poderia dizer assim, a confiança em quem? Confiar em quem? Nos funcionários, eu digo um complemento nominal. Aí eu coloquei também, na anterior, eu coloquei porque, né? Quando eu digo assim, deixa eu só pegar a palavrinha que eu botei, ansiosos. Eu estou ansiosos, né? Mas está ansioso por quê? Ou por quem? Tenho como resposta um complemento nominal. Então, agora, nesse exemplo que eu coloquei aqui, como adjunto adnominal,
Eu ainda coloquei que, em geral, não pode ser transformada em verbo a palavra que ele se refere. Os peixes, peixe eu vou transformar em que verbo? Não tenho. Não tenho uma transformação para um verbo. Então, eu tenho os peixes do lago se alimentam de lodo. Quem se alimenta de lodo? Os peixes do lago. Quem é o núcleo do sujeito? Peixe. Sobrou para mim, o que sobrou para mim do sujeito? Sobrou hoje, que é um artigo, eu não vou trabalhar agora, é um adjunto de nominal, porque eu estou trabalhando só com locução adjetiva, e eu tenho do lago, acompanhado aí de uma preposição, de uma combinação de preposição de mais o, então eu formei aí um adjunto adnominal. Então, do lago, nem todos os adjuntos adnominais, no caso a locução adjetiva, tem seu correspondente, como eu falei na aula passada. Lembra lá no 6º ano, quando vocês trabalharam amor de pai, amor paterno? Quem é uma locução adjetiva? De pai. Qual é o adjetivo correspondente? Paterno. Ou quando eu pego roupa de fábrica é minha locução adjetiva. Transforma em um adjetivo. Roupa fabril. Aí eu pergunto a vocês, todas as locuções adjetivas têm o seu adjetivo correspondente? Não, nem todas. Né? A maior parte nós temos, sim, o nosso adjetivo correspondente, mas algumas locuções adjetivas não têm o seu adjetivo correspondente. É isso que nós temos que prestar atenção. Então, já que você não sabe a correspondência em adjetivo daquela locução que você está ali trabalhando, o que você faz? Você pega o substantivo dado antes dela e transforma em verbo. Se você conseguir transformar esse substantivo em verbo, você tem sim uma significação transitiva, e você pode fazer a pergunta ao substantivo, mas transformando ele em verbo. Mas nesse caso, peixe não tem o seu correspondente, não posso transformar em verbo. Então, ele não tem a sua transitividade. Né? Porque vocês sabem muito bem que nós temos o complemento. Vamos botar até além, regência. Regência do nome, que é dos substantivos, regência dos verbos. Aí, quando você fala assim, regência, professora, é só do substantivo? Não, pode ser regência do adjetivo, como nós falamos no complemento nominal, né, de significação transitiva, e dos substantivos que eu posso transformar em verbo, no caso de confiança, e peixe, que eu não posso transformar. Então, quem vem após ele, completando o sentido dele, eu vou chamar de adjunto adnominal, tá? Eu sempre peço aos meus alunos fazer o seguinte: separe o sujeito do predicado. Você trabalha, por enquanto, só o sujeito, e depois você faz o seu trabalho só no predicado. Não trabalhe tudo junto, que você pode fazer uma confusão tremenda. E o sujeito, ele pode vir no início, pode vir no meio, ou pode vir no final do contexto da minha oração. Ah, mas ele pode vir no final? Pode. Vocês já estudaram figura de linguagem, a inversão, a ordem inversa. Ele pode vir no início, no meio ou no final. Como o objeto também pode vir no início, pode vir no final do período. Você sempre trabalha com as perguntinhas antes do verbo sujeito, após o verbo complemento verbal, que é o objeto direto, objeto indireto. Então, quem, olha só, estou botando antes do verbo, quem ou o que alimenta-se de lodo? Resposta: os peixes do lago. Então, quem é meu predicado? Se alimentavam de lodo. Aí sim, eu não botei de lodo ali grifado, porque eu posso fazer uma pergunta: se alimentavam de quê? Né? Aí eu posso fazer uma perguntinha de objeto indireto, que eu ainda não entrei, tá na continuação. Então, eu só botei aqui o adjunto adnominal. Passando, posso passar? Coloquei um outro exemplo também aqui, ó. O engenheiro daquela firma não concluiu o projeto da ponte. Né? Não deu para colocar da ponte numa linha só. Então, eu puxei uma setinha aqui, ó, até de lado, ó, para complemento nominal. Quem não concluiu o projeto da ponte? O engenheiro daquela firma.
O engenheiro, eu não posso transformar em verbo. O meu substantivo aqui não dá. Mas eu tenho aqui também a combinação da preposição, ó, de mais a. Então, eu formei daquela firma. Não se esqueçam que quando vem disso, quando vem daquela, daquilo, quando eu tenho num, eu tenho aí a combinação da preposição mais o artigo. Quando eu falo num parque qualquer, a palavra num, ela não existia. Ela só existe porque ela tem uma combinação de preposições aí com artigo. Em mais um. Aí eu formei num. Mas eu precisei colocar a minha preposição em mais um. Como aqui eu coloquei a minha preposição de mais a. Não tem a preposição da. É uma combinação de mais a, quer dizer, o de é a preposição, mais o a, que é o artigo. Então, eu juntei, eu fiz a preposição da. E coloquei daquela firma. Então, eu tenho uma locução adjetiva aqui? Tenho. Então, eu coloquei um adjunto adnominal. Aí, como é que eu faço a função sintática, então, do sujeito? Sujeito, o engenheiro daquela firma. Núcleo do sujeito, engenheiro. Sempre a palavra-chave em que eu estou falando. Eu tenho o, que é um artigo, que é o adjunto adnominal, mas que eu não quero trabalhar agora, eu só quero as locuções, e peguei daquela firma, porque eu tenho uma preposição ali, uma combinação da preposição, como adjunto adnominal, porque eu já disse o porquê que é adjunto adnominal. E tenho o meu predicado, não concluiu o projeto da ponte. É o meu predicado. Só que eu vou ao verbo concluir e eu quero saber qual é a função sintática da ponte. Aí eu vou lá no meu verbo concluir e vou fazer uma perguntinha básica a ele. Sempre me perguntinha do complemento verbal. O quê? Primeiro eu vou começar com o quê? Se eu tiver a preposição, eu já começo com a pergunta de que, de quem, com quem, dependendo da minha preposição. Com que, com quem, de que, de quem, para que, para quem. Perguntinha de objeto indireto. Mas como ali, após o verbo concluir, eu comecei com um artigo, o projeto, eu vou fazer a minha primeira pergunta básica. O quê? Após o verbo. Não concluiu, o quê? Eu vou me limitar a responder só o que eu estou perguntando. O projeto. Ele não concluiu o projeto, ele não concluiu a construção, ele não concluiu as tarefas, e assim vai. Então, não concluiu o quê? O projeto. Aí, após o objeto direto, eu tenho um termo da ponte. Ele não concluiu o projeto do prédio, do edifício, da escola, das tarefas, ele não concluiu o projeto da, vamos botar, de biologia, de química, de física, que seja. Eu só coloquei da ponte. Então, eu poderia completar aí com qualquer outro termo, né? Não ia sofrer modificações no contexto. Então, já que eu posso substituir por outro termo, eu tenho um complemento nominal. Mas, espera aí. Vamos se certificar se de fato é um complemento nominal. Quem vem antes da ponte? O substantivo projeto. Vamos transformar em verbo? Projetar. O engenheiro daquela firma não concluiu, eu já tinha concluído, não projetou a ponte. Então, eu posso trocar um projeto pelo verbo projetar. Então, eu vou me certificar que, de fato, da ponte é o meu complemento nominal. Ok? Aí, eu coloquei também, agora, um objeto indireto. Por que eu coloquei também um objeto indireto? Porque é um outro termo, é um complemento verbal. Esse é um complemento verbal. É o complemento de um verbo. Enquanto o complemento nominal não trabalha com verbo, e o adjunto adnominal, ele não trabalha por cima do verbo. Ele trabalha em cima de um substantivo. E o complemento nominal trabalha em cima de um adjetivo, de um substantivo ou de um advérbio, não do verbo. E o objeto indireto, ele já trabalha para quem? Para o verbo. Então, o objeto indireto, ele se refere sempre a um verbo transitivo indireto.
Isso vocês já viram lá no ano passado, no 7º ano. Aí eu dei um exemplo ali. O rapaz obedecia. Aí vamos pedir a regência do verbo. Quem obedece, obedece a alguém. Então, eu tenho um a, que é a minha preposição da regência do verbo obedecer, e tenho um os, que é um artigo definido plural do termo sinais de trânsito. Juntei o a, que é a preposição, que é a regência do verbo obedecer, mais o os, o meu artigo, do meu termo sinais de trânsito masculino, e fiz uma combinação aí de aos. Então, eu tenho... O que eu tenho embutido no aos? Eu tenho embutido no aos uma preposição e mais o os. Então, a preposição que vai me dar segurança do meu objeto indireto e o os de sinais de trânsito, que eu vou chamar de adjunto de nominal, só o os. Mas não é com ele que eu quero trabalhar agora, eu quero trabalhar com todo o conjunto, com a preposição unida. Então, o rapaz obedecia aos sinais de trânsito. Ele obedecia a quem? Ou obedecia, no caso que eu já tenho um a da preposição, eu não vou poder te trocar por outra preposição. Então, eu vou ter que manter, obedecer a quem? A quê? Os sinais de trânsito. Então, aos sinais de trânsito, eu vou chamar, sim, de objeto indireto. Aí eu coloquei também aquela parte assim, o que ele pode, aos sinais de trânsito, pode simbolizar para mim? Eu posso dizer assim, gente, olha só, turminha, o rapaz obedecia a eles. Mas eu já comentei que era o sinal de trânsito com vocês antes. Então, eu posso dizer assim, o rapaz obedecia a eles. Aí o aluno vai dizer assim, o outro diz assim, obedecia a eles, mas todo mundo já sabe que aí quem significa eles? Os sinais de trânsito, ok? Então, para me certificar que, de fato, eu tenho um objeto indireto, se eu tiver dificuldade para localizar o meu objeto indireto, você troca o termo citado por um pronome, você pode botar, o rapaz obedecia aos meninos, você pode trocar por outro termo, masculino, para se certificar que é um objeto indireto, mas eu ainda prefiro fazer a pergunta direto ao verbo, tá? Porque ele vai me pedir a regência e vai me dar a resposta. Oi. Ali depois de obedecer é o quê? Verbo transitivo o quê? Que tá depois, que não dá para enxergar. Deixa eu cotar aqui, só um minutinho, e aí senão eu não fico... Aqui, ó. Verbo transitivo indireto e objeto indireto. Deu para ver agora? Sim. É porque quando eu mantenho aquela parte, né, que eu estou apresentando, porque se aquela parte sumir, eu já sei que eu caí. Porque aí eu não tenho visão da turma daqui. Tá? Por isso. Eu gosto muito de deixar aquela parte ali, que quando cai, eu vejo. Então, coloquem verbo transitivo indireto e objeto indireto. Qualquer coisa, vocês abrem o fone. Todo mundo já copiou? Os meus alunos da aula passada que não terminaram de copiar, terminem. Já posso passar? Vou passar. Caso vocês queiram que eu volte, eu volto, tá? Mas antes de vocês pegarem essa parte, deixa eu ir lá na minha sala, né? Eu gosto de ver quem mais entrou, me certificar, porque eu tirei aquela partezinha de baixo. Ok, vamos lá de novo. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Tá aqui. Nunca duvide de minhas palavras. Olha o verbo duvidar aí. Nunca duvide de quê?
Resposta de minhas palavras. Olha a preposição marca o nosso complemento nominal, marca a nossa locução adjetiva, que nós vamos chamar de adjunto de nominal, e marca nosso objeto indireto, tá? Então, nunca duvide de minhas palavras. Coloque o meu verbo transitivo indireto e coloque o meu objeto indireto. Depois coloque a minha observação. A preposição pode ligar vários termos da oração, como adjunta de nominal. Não esqueçam de abrir um parênteses, botar em locução adjetiva e fecha o parêntese. Vírgula. O complemento nominal. Também tem minha vírgula. O objeto indireto, vírgula, entre outros. Esse entre outros aqui é quando eu falo em adjunto adverbial, tá? Que nós temos uma locução prepositiva, também acompanhada de preposição. Nós temos outras locuções que vêm acompanhadas de preposição. Nós vamos trabalhar aqui complemento nominal, adjunta de nominal e objeto indireto. Deixa vocês terminarem. Tirei minha parte aqui. Botei para ocultar, para o colega copiar. Agora eu perdi se eu estou na hora que se acontecer alguma coisa. Mas tudo bem. Quando vocês terminarem, me dê uma posição. Já terminaram? Ainda não, professora. Quando terminarem, me avisem, para que eu possa passar. Deixa eu só pegar minha garrafinha d'água. Não podemos esquecer sempre o detalhe da preposição, tá? Nesses 3 itens. E se você for analisar
numa prova e não observar a preposição, você vai errar a questão. Quando se fala em adjunto de nominal, em complemento nominal e objeto indireto, eu estou trabalhando com a preposição junto. E canso de falar, o único item que eu estou trabalhando adjunto de nominal é a minha locução adjetiva. É o único que carrega a preposição com ele também. Dos adjuntos adnominais, tá? Quando eu falo que é o único que carrega a preposição com eles, mas do adjunto adnominal. Já terminaram? Ok? Ou ainda não? Pedro Henrique, já terminou? Vou voltar lá, tá? Deixa eu voltar como é que tá a minha sala. Ok. É porque eu tenho que ver toda hora, senão eu saio da internet, eu não sei. Agora eu vou passar do que está na tela. Se vocês... Ah, não terminei. Volta, professora, vocês me avisam. Vamos pegar agora, vamos colocar umas atividades. Vamos trabalhar essas atividades agora em sala de aula, tá? Não é só essa, não, tem mais um pouquinho. Só uma questão, função sintática dos termos abaixo. E vocês vão sublinhar os termos que eu sublinhei em cada frase. Então, a primeira questão é: dê a função sintática dos termos abaixo. Ponto. Não esqueçam de pontuar minhas orações, minhas frases, tudo, tá? Não esqueçam de pontuar quando termina o assunto, para vocês fecharem a ideia. Se não colocar um ponto final, a ideia, o restante da frase está em aberto. Vamos ver se vai dar tempo para a gente trabalhar? Vai dar tempo sim. A gente trabalhar aqui em sala de aula as nossas orações. A telinha para vocês. O filme não agradou aos espectadores. A confiança em nós foi absoluta. Nunca duvide
de minhas palavras, sempre pontuando o término da frase. Relativamente à viagem, vírgula, o rapaz da agência já nos esclareceu tudo. Nessa oração, nós temos 2 termos sublinhados, a viagem e da agência. Aí, a instalação da fábrica só irá ocorrer no próximo ano. Grifem da fábrica. F. O funcionário da loja. Sugeriu ao gerente a compra de novos produtos. Grifem de novos produtos. Grifem da loja ao gerente de novos produtos. Tá vendo? Eu tenho 3 funções sintáticas aí que pode me dar a mesma função dos 3, ou pode me dar também funções diferentes. Não esqueçam disso, tá? São os mínimos detalhes. Quando vocês terminarem essa parte, vocês me avisam. Porque aqui eu já não tenho mais visão de nada. Tirei o ocultei. Depois eu tenho a G. Márcia se referia ao amigo com muito carinho. Vamos grifar ou sublinhar o amigo. Laura contou para a amiga a história daquele acidente. Grifem para a amiga e daquele acidente.
Gente, a função sintática daquele acidente é junto, tá? Daquele acidente. É porque não deu para digitar do lado. É um termo só, grifem junto, tá? Não grifem separado, não. E depois vem a última dessa parte aí. A saída pela manhã lhe fez bem. Coloque um ponto final em tudo. Grifem pela manhã. Repetindo aí, a saída pela manhã lhe fez bem. Sublinhe pela manhã. Quando eu puder mudar a tela, vocês me avisam. Me avisem porque vai ter mais umasinhas para vocês fazerem. Também vamos fazer aqui na sala, tá? Eu tenho que voltar lá na frente, lá, para me certificar tudo direitinho. Alguém quer abrir o fone? É só um minutinho. Ok. Deixa eu botar para continuar. Vai ter alguém entrando aí? Tem. Deixa eu colocar aqui. Janveta. Para a próxima parte ou ainda não? Ainda tem gente Espera aí copiando. rapidinho, professora. Tô fazendo a última letra. Tá, vai, eu espero. Pode copiar. Mas não esqueça de sublinhar os termos, tá? Para você não ficar perdido, hein? Pode passar. Então, vamos lá. E essa parte para a gente terminar e começar a trabalhar em sala. J, vai ter bastante, hein? Para vocês, eu quero 50. Professora, Ah, você pode voltar lá só pra mim ver o negócio, por favor? posso? Vamos lá. Termine o que você tiver que terminar, depois você me dá um ok. Se tiver mais alguém também que não terminou, é só abrir o fone. Que nem chat agora eu posso ler. Porque quando passa para vocês, que eu abro, eu não tenho visão da turma. Não posso digitar no chat, posso nada. Eu já tinha visão que está Pode ir, professora. passando, porque ficava aqui embaixo, mas eu tirei para o colega pegar a parte de baixo. Então vamos lá, tem a J. A menina estava cheia de alegria. Botei o alfabeto todo, bem dizer. A menina estava quase, né? Quase toda. A menina estava cheia de alegria. Ponto, grifem de alegria. Coloquei a K também.
Graham Bell foi o inventor do telefone. Essa é a K. Ponto. Griffin do telefone. Para quem chegou depois, eu já avisei para a turma que eu dei mais um prazo, mais uma semaninha, para os alunos entregarem esta classe. Então, dá tempo de vocês fazerem. Quem já fez, coloca junto com o simulado. Professora. Semana, não, professora? Fala de novo. Precisa entregar essa semana, não? Semana que vem? Que é para entregar? Eu estou dando um prazozinho até semana que vem, porque ficou muita coisa para vocês fazerem, né? Ficou muito assim. Mas para entregar que dia? Semana que vem. Então, você pode entregar até sexta-feira que vem, tá bom? Mais uma semana. Então, essa semana agora, sexta-feira agora, né? Dessa semana, você vai entregar seu simulado, dia 28. Então, eu estou dando para vocês, deixa eu ver até quando eu vou dar, deixa eu botar setembro aqui. Pronto, até dia 4 de setembro. Sem ser essa semana aqui, agora que vocês têm que entregar o simulado, vocês podem entregar até sexta-feira que vem. O livro é fino, dá para ler rápido. Ô, professora, o simulado vai continuar dia 28, mas esse livro aí, que a gente, tipo, esse negócio aí, vai ser pra entregar sexta-feira que vem, né? O Extra Classe. Sexta-feira que vem, né? Se você não acabou de ler, não fez as 20, se você não acabou de ler e não fez as 20 questões, você pode acabar de ler com calma, depois primeiro você entrega o simulado. Depois leia o livrinho e responde as minhas 20 questões, que aí vocês ainda vão ter também prova desse bimestre, então dá tempo de até sexta-feira que vem vocês me entregarem o Extra Classe. Caso não consigam ainda, eu posso pedir mais 2 semanas, né? Mas eu não posso deixar para cima da prova, porque eu tenho que corrigir os dois. Não, professora, eu tô querendo dizer, o simulado, esse simulado aí, é só sexta-feira que é pra entregar, né? Sexta-feira, até sexta-feira. Até sexta-feira você pode entregar. Se o senhor já está pronto, você comunica com a Beth, ou então entrega já na secretaria. Não, o meu eu fiz a metade, tipo, de outras matérias, mas ainda vou fazer em português, que português eu acho mais difícil. Então, pra mim ter mais tempo pra pensar, pra fazer, tá ligado? Então você tem que entregar tudo. O português está fácil, são 10 questões fáceis. Alguns alunos acharam difícil, a Amanda achou difícil também. Mas não está difícil, não. Eu achei meio difícil, mas eu já fiz ele todo. Faz com calma. Leia, já fiz. Então, faz com... Agora, faz o simulado. Você tem até sexta-feira. Faz uma revisão. Leia questões, vê se você não deixou alguma sem marcar, alguma questão em branco. Repensa, porque dá tempo ainda. Eu não marquei o meu cartão. Deixa o cartão para marcar no final, depois de tudo pronto. Depois que você se certificou que está tudo certo, aí você marca o seu cartão. Aí você vai entregar na sexta-feira. Mas eu já fiz tudo, eu já até marquei o cartão. Então tá ótimo. Então você já pode... Eu achei meio difícil, mas aí depois eu parei, dei outra estudada e eu consegui fazer. Legal. Viu? Parou, pensou, refletiu e conseguiu fazer. Agora, se você está com tempo sobrando, faz um favor, lê o Extra Classe, responde as 20 questões. Vou começar a ler hoje. Entrega junto com o simulado, para você não ter que ir 2, 3 vezes na escola. Eu vou ver se eu consigo entregar até sexta. Essa sexta agora. Se você não entregar até sexta-feira com Extra Classe, eu estou te dando mais uma semana para você concretizar o Extra Classe, ok? Estou te dando mais uma professora. semana. Oi. Sua aula tá... Ou não? Tá o quê? Sua aula termina agora, sua aula? Só 11h10. Ah, tá. Não, é caso que a tela de ver o TV tá tudo preto aqui no meu. Achei que tu tinha tirado. Não. Tô perguntando se tinha acabado sua aula. Tá na tela, ó. J. A menina estava cheia de alegria. O K. Graham Bell foi o inventor do telefone. Voltou agora. Mas olha só, antes dessa, teve outra relação, tá? Teve outras. Eu dei até a letra U. Eu sei, só que o meu eu tirei print pra me copiar. Eu copiei o último até a letra F, porque não deu tempo de copiar o resto. Que você já tinha passado. Por que não deu tempo? Então, peraí, olha só. Deixa a F aí,
Conta da F até I. Vai essa que está na tela agora, e depois eu volto lá com a F. Tá. Eu tô sendo Eu letra volto J para adiantar. você. Tá. Eu volto a F até I para você. Só pula as linhazinhas para não tirar da ordem. Tá? Tá bom. Tá. F, G, H, I. São 4 que você vai copiar daqui a pouco. Vai rapidinho da J para poder... Eu volto as 4 para você. Enquanto a turma pensa na função sintática, eu boto as 4 de volta para você. Então, repetindo a J, a menina estava cheia de alegria, Griffin de alegria, ponto. Repetindo a K, Graham Bell foi o inventor do telefone, Griffin do telefone, ponto. L, o brasileiro tem medo de desemprego, Griffin de desemprego, pontuei para minha frase. AM, o tráfico de animais silvestres é crime, Griffin de animais silvestres, e pontua a frase para mim. Nunca esqueço de botar meu ponto. Isso é matéria de prova. N, todo jovem precisa ter confiança no futuro, Griffin no futuro, ponto. Essa é uma questãozinha difícil, mas que vocês vão tentar e vão conseguir. Ó, o porão estava cheio de ratos, ponto. Grife de ratos. P. Responderam favoravelmente à sua solicitação. Também pontuem para mim, grifem a sua solicitação. Não esqueçam que eu grifei, todos os termos grifados, nós temos preposição. O acraseado é a combinação do a, preposição, pedida pelo verbo, ou pelo adjetivo, ou pelo advérbio, ou pelo substantivo, acompanhado do artigo. A mais a, é o acraseado. E falei também que antes do pronome pessoal do caso reto, eu não tenho artigo antes do pronome pessoal do caso reto. Eu tenho preposição. Eu não devia ter dado uma opção. Não devia ter dado uma opção a quem? A ele. Então, no caso aí, a eles, vocês sublinham. Depois eu coloquei a R. Não esqueçam de abrir. Aí.
Eu coloquei porque eu tirei do meio de um verso. Eu botei um colchete aí. O resultado depende de vocês. Ponto. Eu abri aspas, fechei aspas, grifem de vocês. Eu botei um colchete aí, bota reticência e fecha. Depois eu coloquei a S. Nossos 2 times de vôlei. Ponto. Grife também de vôlei. Coloquei para vocês, usávamos sapatos de lona. Grifei de lona. Também bota ponto. Sempre observando o termo que vem antes. Aqui eu vou fazer a perguntinha. E a U e última. Tenho intolerância à lactose. Tenho intolerância à lactose. Grifem à lactose. Quando vocês terminarem, me avisa, porque eu tenho que colocar as 4 exemplo, colega, tá? As 4 que faltam. Tenho intolerância à lactose. Professor, Oi. você vai corrigir esse dever hoje? Oi? Você vai corrigir esse dever hoje? Nós vamos começar a fazer agora. Eu só vou... Enquanto vocês... Você já terminou de copiar? Já. Então, agora vamos começar a fazer. Enquanto eu volto a telinha para o colega copiar as 4 que falta para ele, tá? Então, vamos lá. Todos terminaram? Peraí, professora. Eu tô na letra S ainda, tô na letra S. R? Acabou já. Tá. Vou esperar, vocês me dão um ok quando terminarem. Para que eu possa botar, quando vocês vão começar a fazer, a telinha, eu vou botar as 4 que faltam para o colega. Quem já terminou, por favor, vamos começar a analisar. Separa o sujeito do predicado. Vê a palavra que vem antes do termo sublinhado. É adjetiva, é substantiva, a matéria não é fácil, mas também não é tão difícil como vocês pensam. Sempre observando a palavra que vem antes. E o termo que está sublinhado, a quem está se referindo. Olha só, eu grifei aí, na letra O, a palavra porão. Mas não era para eu ter grifado. Não sei nem por que eu grifei. Porque porão é núcleo do sujeito. Não tem preposição aí para que eu possa analisá-lo. Mas eu posso botar a função sintática dele. Mas eu estou, aqui no momento, eu só estou pedindo a função sintática junto com preposição. Portanto, essa palavra porão da letra O, vocês não precisam classificar, não. Tá? Eu tiro até essa linhazinha aí, porque ele é núcleo do sujeito, ele não tem preposição acompanhando ele. Quem estava cheio de errados? O porão.
não sei nem por que acho que foi sem querer que eu sublinhei o núcleo, que tudo eu gosto de destacar o núcleo, né, para saber que os termos estão funcionando. Então, eu fiz isso, mas pode tirar, tá? Daqui a pouco eu fecho e tiro. Deixa vocês terminarem primeiro. Ou se quiser deixar, já pode botar como função sintática núcleo do sujeito. Vamos ver se vai dar tempo para a gente começar a trabalhar hoje. Dá tempo. Deixa vocês terminarem. Professora, por mim já pode ir? Tá, então deixa eu... Também? Então, olha só, eu vou colocar no anterior só para o colega copiar as que faltam. Tá? Todos já copiaram? Vou voltar. O colega tem que copiar da F a I. Enquanto isso, enquanto ele copia da F a I, que faltou, né, quando eu passei, vocês que terminaram junto comigo, não vou dar resposta, vocês vão começar a analisar a letra A. E bota a tua resposta, deixa ela no cantinho aí do lado da tua questão. Presta atenção quem vem antes aos espectadores. Tá? Enquanto isso, o colega copia F aí. Vamos prestar sempre atenção. Separa o sujeito do predicado. Não esqueça que o termo aos espectadores está ligado a alguém, que pode ser um verbo, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo. A letra A, ela está muito fácil, mas eu não vou dar resposta, não, vou deixar vocês colocarem. Terminei já, professor. Ótimo. Então, já copiou tudo então, né? Uhum. Então, vamos lá agora a letra A. Todo mundo observando a letra A. O filme não agradou aos espectadores. Ninguém dá sua resposta. Nem eu vou dar resposta. Vou explicando cada uma e você vai colocar a resposta do lado, tá? Ou então na linha de baixo. Depois nós vamos corrigir para ver se está certo. Vamos ver quantos, de todo o alfabeto, quantos por cento eu acerto. O filme não agradou aos espectadores. Vamos separar o sujeito do predicado. Quem não agradou aos espectadores? O filme. O não vai entrar no predicado, tá? O advérbio, ele pode vir aonde que ele vir na oração, ele pode vir no início, no meio, no final, então ele sempre faz parte do predicado. E ele também não, a gente não vai analisar o não agora. Nós vamos fazer toda a função sintática, deixando sempre o advérbio, né? Quando pedir a função dele, tudo bem. Mas no momento a gente não vai trabalhar ele, não.
Então, o filme é o sujeito da oração. O filme, sujeito, não está me pedindo, não tenho mais nada. Tem o núcleo e tem o adjunto de nominal do sujeito. Mas o adjunto de nominal do sujeito que eu quero trabalhar é só com preposição, então não vou pegar o não. Vou para o predicado. Não agradou aos espectadores. Quem é o meu predicado? Quem é o verbo do predicado? Quem é o núcleo do predicado? Grifem o núcleo do predicado, que é a ação ou estado. Mas o estado é predicado verbo nominal, só vai ser o núcleo do predicado, o predicativo do sujeito. Nesse caso aqui, o verbo é agradar, não é verbo de ligação. Então, é com ele que vocês vão trabalhar para saber se é os espectadores, qual é a função sintática, ok? Coloque a resposta do lado. Depois que vocês colocaram a resposta do lado, vamos para B. Faz aquelas perguntinhas pós-verbo, vê se é complemento nominal, vê se o verbo é intransitivo. Vê se o verbo, se a palavrinha que vem antes de aos espectadores pode se transformar em verbo. Já colocaram a resposta? Vamos deixar em suspense a resposta? Não vou falar a minha. Nem quero a de vocês agora. Vou deixar em suspense, hein? A confiança em nós foi absoluta. Quem foi absoluta? A confiança. Sujeito da oração. Quando eu respondi a pergunta do sujeito, eu não coloquei em nós. Ah, professora, mas em nós vem antes do predicado, vem antes do verbo, né? Mas olha só, eu estou fazendo a pergunta para separar o sujeito. Quem foi absoluta? A confiança. Então, a confiança é meu sujeito? É. Então, isola meu sujeito. E separa meu predicado. Foi absoluta. Só que em nós, ele não está fazendo parte do predicado, não. Ele não está após o verbo. Foi absoluta em nós. Não está, não, hein? Ele está embutido, ele está lá acompanhando o núcleo do sujeito, que é a confiança. Ele está acompanhando o substantivo confiança. Então, eu tenho que analisar esse em nós para saber se é um objeto indireto. Se o objeto indireto pode vir acompanhando o substantivo do sujeito, né? Eu também não sei, vocês vão ter que saber. Ou se ele está fazendo parte, ele tem a função sintática dele, se ele está fazendo parte do sujeito. Eu, quando respondi quem foi absoluta, eu respondi logo a resposta, a confiança. Passem a ouvir a voz de vocês. Prestem atenção no que vocês respondem. Quem foi absoluta? A confiança. Limita-se a responder só o que perguntar. Em momento algum, eu coloquei em nós. Eu só coloquei a confiança. Então, a confiança é meu sujeito. Só que o termo em nós não está fazendo parte do predicado. Está antes do verbo. Está se referindo ao substantivo confiança. Se ele está se referindo ao substantivo confiança,
Vocês já sabem a função sintática. Eu não sei. Vocês respondem do lado qual é a função sintática em nós. Sempre observando a palavrinha que vem antes. Eu vou para C. O meu termo sublinhado é de minhas palavras. Nunca duvide de minhas palavras. Quem duvida de minhas palavras? Por que duvide de minhas palavras? Olha aqui, eu tenho uma palavra aqui, ó, nunca. É um advérbio? Então, meu sujeito está embutido em quê? Está embutido no verbo. Então, quem vai ser meu predicado? Nunca duvide de minhas palavras. O que eu tenho aí? Eu tenho um verbo duvidar. De minhas palavras está ligada a nunca ou está ligada ao verbo duvidar? É isso que eu tenho que observar. Na B, em nós, está ligado a um substantivo, confiança. Que eu posso transformar também em verbo confiar. Na C, eu já tenho o verbo duvidar. Eu não preciso transformá-lo. Ele já está transformado. Então, eu tenho que dar a função sintática de minhas palavras. Está se tornando mais fácil. Coloque a função sintática. Para que a gente possa fazer a D. Vê que eu não estou dando resposta. Eu estou explicando para vocês verem os mínimos detalhes, para não errarem a resposta. Depois nós vamos ver quantos por cento você acertou de todas as orações. Agora eu vou para D. Relativamente à viagem, está aqui meu termo, a viagem, o rapaz da agência já nos esclareceu tudo. Olha, cadê meu verbo? Relativamente não é meu verbo. Mas eu posso transformar em verbo, será? Relativar? Não sei. O rapaz da agência já nos esclareceu tudo. Quem esclareceu tudo? Resposta: o rapaz da agência. Sujeito da oração: o rapaz da agência. Eu quero só da agência. A função sintática. Mas eu vou partir para o termo anterior. Eu tenho aqui uma combinação da preposição a mais a. Então, relativamente aqui, eu vou chamar de quê? Substantivo, vou chamar de advérbio. Todas as palavras terminadas em mente vai fazer função de advérbio. Não, eu não vou falar isso. Nós temos palavras terminadas em mente que não são advérbios. Então, a gente não pode dizer que todas as palavras terminadas em mente são advérbios. Eu não posso falar isso. Porque nós temos, se não está fazendo função de circunstância, não é advérbio. Então, vamos lá. Relativamente à viagem. Então, está fazendo função? Então, eu não sei se eu tenho um substantivo ou se eu tenho um advérbio relativamente. Você que tem que me responder. E a viagem, eu poderia botar relativamente outra coisa qualquer. A saída, relativamente eu poderia dizer ao espetáculo,
Então, eu tenho a viagem sublinhada. Se o meu complemento nominal ele está voltado a um adjetivo, a um advérbio, a um substantivo, eu posso analisar a viagem. Por que eu vou analisar a viagem? Porque o da agência está presa no sujeito, não é no predicado. E a viagem está presa no adjunto adverbial, relativamente. A minha função agora fica por conta de vocês. Sendo que o complemento nominal também pode ficar preso a um adjetivo e a um substantivo. E o meu adjunto de nominal também, né? Ele tem que estar preso a quem? A um substantivo. Não a um verbo, não a um advérbio. Também tem. Tem. Por que não, Regina? Tem sim. Um adjunto nominal do adjunto adverbial? Tem. E um adjunto nominal do predicativo? Tem do objeto e assim por diante. A resposta, são 2 respostas, vocês colocam aí para mim. As 2. Enquanto isso, nós vamos para E. Vamos esperar vocês colocarem a resposta. A resposta é sua, não vai ser a minha. Só na correção. Mediante a explicação, arrisquem, né? Colocarem a resposta. Depois você vê se você vai acertar ou não. Depois você vai analisar. Por enquanto eu estou dando a chance de vocês fazerem sozinhos. E depois vocês analisam. Eu não sei se vai dar tempo de corrigir hoje ainda. Vocês analisem com calma se você está na opção correta ou não. A instalação da fábrica só irá ocorrer no próximo ano. Vamos pegar a ação verbal. Aqui, ó. Irá ocorrer, fazendo função de um só, tá? Um verbo só. Eu tenho auxiliar e tenho um verbo no infinitivo. Então, eu tenho um verbo só. Deixa eu ver se está tudo ok com minha turminha. Alguém quer abrir o fone e falar que está tudo ok? Tá tudo. Sim, tá ok. Pronto, joia. Então, eu sei que eu estou online. Então, vamos lá. A instalação da fábrica só irá ocorrer, ó, 2 verbos. Auxiliar e infinitivo. Faz função de um só, tá? O principal aqui é o que está no infinitivo. Sempre o principal vai ser no infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, vamos colocar o ocorrer no mesmo tempo que está o verbo irá. O verbo esse ir, né? Irá ocorrer. Então, olha só. Eu tenho aqui um futuro. Só irá ocorrer no próximo ano. Futuro. Nós temos o futuro do presente. Então, a instalação da fábrica só ocorrerá no próximo ano, tá? Esses 2 verbos vão fazer a função de um só. Então, o verbo que está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, vai ficar no mesmo tempo do verbo auxiliar. Está no futuro, então ocorrerá. Eu só grifei para vocês, sublinhei da fábrica. Então, vamos fazer a pergunta ao verbo. Que irá ocorrer, ou o que irá ocorrer no próximo ano? A minha resposta... Professora? ano, mas que irá ocorrer, ou o que irá ocorrer no próximo ano? A instalação da fábrica. Eu preciso saber qual é a instalação que você vai ter a inauguração. Então, eu tenho ao termo da fábrica sublinhado. Agora é com você a resposta, tá?
Agora eu posso substituir. Eu já dei uma dica para vocês da fábrica. Substitui o termo. A instalação da escola, a instalação do computador, a instalação da internet, a instalação da Sky. Mas eu posso ter tanta instalação. Estou com dúvida ainda. Então, vamos fazer o seguinte, se você está com dúvida, pega o substantivo instalação, transforma em verbo. Se achar, se você conseguir transformar em verbo, você já tem a resposta concreta, ok? Vamos para F agora. O funcionário da loja sugeriu ao gerente a compra de novos produtos. Tem 3 termos aí, hein, gente? Na F tem 3. 3 respostas por uma oração só. Agora é com vocês. Eu não estou dando a resposta, eu só estou deixando no ar as suas opções. F. Quem sugeriu ao gerente a compra de novos produtos? O gerente foi funcionário da loja. Não é isso? Eu preciso saber que funcionário é. Quem sugeriu ao gerente a compra de novos produtos? O funcionário da loja. Núcleo do sujeito, funcionário. A função sintática da loja é por sua conta. Vou partir para o predicado agora, tá? Sugeriu ao gerente a compra de novos produtos. Sugeriu o quê? A quem? Não se esqueçam que a palavra compra, ali, aqui, ó, na minha F, a palavra compra está acompanhada de artigo a. Portanto, esta palavra, dentro do contexto, ela é uma palavra substantivada. Como uma palavra substantivada? Ela vem do verbo comprar. Eu transformei em uma palavra substantivada. Então, ela é um substantivo. Ela não é verbo aqui, ela é substantivo. E ela ainda vem acompanhada do meu artigo. Então, você tem o funcionário da loja, sugeriu o quê? A quem? E ver se eu posso trocar os termos, né? Ele sugeriu a compra de novos produtos, ele sugeriu a compra de um novo computador, ele sugeriu a compra, vamos colocar, de uma nova peça, ele sugeriu a compra de um mouse, o que seja, outra qualquer peça. Posso trocar? Posso. Agora eu tenho que, para eu ter certeza do que eu quero, eu tenho que ir lá na palavrinha que vem antes dele. Compra. Agora é por conta de vocês. Da loja ao gerente, compra. Então, o funcionário da loja sugeriu o quê? A compra. Sugeriu a quem? Ao gerente. Eu posso trocar os termos e posso saber que esse termo substantivado aqui pode se transformar em outra coisa também.
Fica por conta de vocês agora a minha resposta, ok? São 3 respostas. E assim, vocês vão fazer todas. Vamos ver quantas vocês acertam. Enquanto vocês fecharem essa resposta da F, vou um pouquinho aqui. Tá, deixa eu ver se mais alguém, enquanto vocês tentem. Ver se chegou mais alguém. A Júlia Passéria, acho que eu não botei, não. Júlia Marinha, eu botei. Enquanto vocês tentem fazer para mim. A série, eu não tinha colocado na minha pauta. Iago eu coloquei, Bia, Ana, Camille. Camille, já tinha colocado. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguiram. Voltar lá. Voltando a minha explicação para ver quantas vocês vão acertar. Já dei as dicas, né? Da F. Agora eu vou na G. Vamos na G. Márcia se referia ao amigo com muito carinho. Eu grifei ao amigo. Vamos pegar o verbo. Cadê meu verbo da oração? Ih, mas eu não sei localizar o verbo, não. Vamos ver. Márcia é substantivo, pronome. Tem outras funções também, mas eu vou chamar de pronome, porque está acompanhado de referir, verbo referir, ao preposição, a combinação da preposição, amigo substantivo com preposição, muito pode ser pronome, pode ser advérbio, carinho substantivo. Então, vamos lá. O verbo da minha oração, verbo referir. Referia. Então, ele que vai me dar o sujeito, quem se referia aos amigos, com muito carinho, Márcia. Vamos trabalhar, então, com predicado, já que eu não tenho termo sublinhado no sujeito. Predicado, se referia ao amigo com muito carinho. Eu grifei ao amigo. Quem vem antes do amigo é um verbo. Então, eu tenho que fazer a pergunta a ele, já que ele está em verbo, eu vou descartar 2 itens. Só vou ficar com 1. Se referia a quem? A resposta de vocês, com muito carinho. Pela minha pergunta, a função sintática está bem nítida. E coloca do lado, resposta. Aí eu vou a Laura. Laura contou para a amiga a história no caso daquele acidente. Vou eu lá de novo. Quem contou a história do acidente foi Laura, sujeito. Então, separa a Laura, deixa a Laura de fora para mim por enquanto, porque eu não tenho termo sublinhado aí no sujeito. Então, vou pegar o predicado, e voltei lá, eu quero a outra. Voltei lá, contou para a amiga a história daquele acidente. Eu tenho 2 termos sublinhados aqui. Laura, substantivo, história, substantivo, pronome, substantivo, acidente, preposição, artigo e substantivo. Faltou o meu verbo que eu não falei, verbo contar. Então, tem que ir sempre localizando o meu verbo. Contou. Eu tenho que fazer a análise sintática da oração toda. Primeiro eu faço a análise gramatical, para localizar o meu verbo, né? Porque muitas vezes o aluno esquece, ou nós esquecemos qual é o verbo. A palavra-chave que comanda a oração. Então, eu tenho que saber quem é o verbo. Então, eu fiz a classe gramatical, né?
para poder eu ter a função, saber meu verbo onde está. Agora eu vou fazer minha função sintática. Então, já que é o meu verbo contar, é ele que eu vou trabalhar para descobrir para a amiga. Então, quem conta, conta alguma coisa para alguém. Contou para quem? Já fiz a minha pergunta, já obtive a minha resposta. Para a amiga. A história daquele acidente. Mas Laura contou, aí eu vou fazer outra pergunta. Contou, porque eu tenho um artigo aqui, ó. Contou o quê? Aí vem a minha resposta. A história. Olha, eu já fiz a pergunta de objeto direto, hein? Contou o quê? A história. Fiz a pergunta para quem? Para a amiga. E agora vocês coloquem a função sintática de para a amiga. E daquele acidente, não esqueça que história também, a história é um substantivo. Para vocês colocarem para mim. Vamos ver se vai dar tempo de ir até aí. Observe para ver se eu também não fiz pergunta errada, né? Laura contou para quem? A amiga. Contou o quê? Para a amiga. A história. Aí eu vou perguntar para você assim, história? História de quê? História de quem? Como é que ela vai deixar no ar só a palavra a história? Tem tanta história. Então, Laura contou para a amiga a história. Aí você vai ficar em dúvida que tipo de história é. O que é que ela contou? Então, eu preciso da resposta também. Laura contou o quê? A história daquele acidente. Não queria dar as dicas, mas acabei dando aí na letra H. Deixa eu ver se eu tenho mais um tempinho aqui. 1 minuto. Eu ainda tenho outra aula. Então, vamos lá. A saída pela manhã lhe fez bem. A saída pela manhã lhe fez bem. A saída lhe fez bem. Eu quero saber pela manhã. Não esqueça que o verbo sair aí, ó. Olha o verbo sair aí, ó. Saída. Acompanhado de um determinante, que é artigo. Então, essa saída aqui não é verbo. Ela é uma palavra substantivada. Ela está sendo emprestada à classe dos substantivos. Então, essa saída é substantivo. Olha o pela manhã aqui voltado para ela. Olha o meu artigo, meu determinante aqui. Então, o verbo principal da oração não é saída, não, hein? É fez. Verbo fazer. Esse é o verbo principal. Essa saída aqui, ela não é verbo. Ela é uma palavra substantivada. E eu deixo a função sintática pela manhã para vocês, para ver se vocês vão me dar como adjunta de nominal, como complemento nominal, ou como objeto indireto. Mas eu já dei a dica que sair dali não é verbo, vem com determinante A, fica para vocês responderem todas essas questões, mas tem até a letra U, tá? Para vocês responderem também. E na próxima, já fica como dever para casa, porque nós temos também dever de redação para vocês, que é a página 47, que eu passei na aula para segunda-feira. Vocês estão com o simulado, estão com esta classe. Fica essas orações até a U para vocês se certificarem se a função de vocês estão corretas, para a gente corrigir na segunda-feira, na última aulinha que nós temos uma de português, segunda-feira. Na primeira de redação, nós vamos aprender artigo de opinião, argumentos. E na última aula, a gente corrige o nosso exercício, ok? Um beijo para vocês, bom final de semana, que agora eu vou correr para a sala da 8.2. Beijão para todos, fiquem com Deus. Não esqueçam as minhas dicas, hein, da função sintática.